Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou nervoso. Ontem estava nervoso, hoje eu estou nervoso. É. Jesus. Hoje eu não vou pregar. Vocês podem perceber também que eu prego, eu falo do SUS, né? A Paula é aqui no particular, né? E eu do SUS. Né? Glória a Deus. Você vê a diferença. Não é que eu não queira, eu pedi. Eu pedi. É pastora. Eu pedi. Eu falei, deixa. Ela falou, não dá. Ah, vai do SUS mesmo. Não, vai do SUS. Ano que vem. Ela falou, ano que vem se a gente fizer outro, você prega. Amém. Lá de cima. Tá bom. Vamos desse jeito, né? Mas eu falei para ela, né? Aí daquele que toca no ungido do Senhor. É verdade. Glória a Deus. Não é mesmo? Falei. Avisei. Bom, eu vou contar um pouquinho da história da minha vida e para que depois vocês tirem conclusão. Não tem nada de mais na minha vida, mas também não tem nada de menos. Não acredito em tudo que eu falo, nem duvido de tudo que eu falo. Tem muita coisa aqui que... Então, tudo que eu falar aqui é verdadeiro, é muito verdadeiro. Talvez sirva para vocês pegarem exemplos de alguns erros que eu cometi, ou alguns acertos que eu cometi, e também pegar isso. Bom, eu nasci em 1965, na pujante, na dinâmica cidade de Tamboara. Aliás, Tamboara, é que eu estou nervoso, então estou fazendo né, para poder ver se passa. Aliás, Tamboara, o PIB de Tamboara é baseado na exportação de talentos, né? Então, De modéstia também. de modéstia. O PIB de Tamboara. Quando numa outra gestão, num outro prefeito, eu estava fazendo o programa da rádio, esse mesmo que eu faço agora, das 7 às 8 da manhã, fazendo merchan aqui, das 7 às 8 na Transamérica. E eu disse que Tamboara tinha 3 vantagens em relação ao Paranavaí, porque eu sempre falo bem de Tamboara e o pessoal ficava enchendo o saco. Pô, fala de Tamboara toda hora, mas Tamboara tem 3 coisas que Paranavaí não tem: asfalto bom, hospital municipal e prefeito. Então tinha que ir, né? Tamboara. Eu nasci em Tamboara, numa família constituída por 5 pessoas: meu pai, minha mãe, eu, meu irmão e minha irmã. Dos 3 eu sou o mais novo, por isso saí mais bonito, porque tinha que caprichar e tal, era o último mesmo. Então toda a beleza que eles tinham acumulado eles gastaram, porque sabia que não ia fazer mais mesmo, né? Meu pai um pequeno agricultor, eu nasci no sítio, na Água da Alegria. Meu pai um pequeno agricultor, minha mãe tinha já terminado o ginásio, então ela era professora do primário, dava aula numa escolinha rural para 3 ou 4 turmas, tudo dentro de uma mesma sala. Meu pai bem simples, minha mãe um pouco mais culta. E com 2 ou 3 anos de idade, entre 2 e 3 anos de idade, nós mudamos para a cidade de Tamboara. E aí a minha cabeça virou o quê? Movimento, aquela coisa toda, menino com 2 anos, numa cidade como Tamboara. E eu cresci assim, meio atrapalhado por causa disso, né? É porque eu estou nervoso, né? Eu estou nervoso, então eu tenho que fazer graça para passar o nervoso. E mudamos para Tamboara, e a minha mãe continuou sendo professora, e aí fez a escola normal, e o meu pai continuou trabalhando na roça, aquele homem trabalhador, trabalhava muito. Meu pai tinha um patrimônio fantástico. Meu pai tinha 2 ferros de cortar arroz, uma enxada 2 caras, 2 libras e meia, um enxadão, um machado, uma máquina matraca para plantar algodão, tinha um cabeçalho de arado, um burro chamado chá preto, uma carroça, um cachorro chamado Luli. Esse era o patrimônio do meu pai. E um sítio onde ele plantava algodão, plantava cebola, plantava arroz, e dali a gente tirava o nosso sustento. Ele conseguia tratar dos 3 filhos, um homem muito trabalhador. A minha mãe um exemplo de capricho. Pensa numa pessoa caprichosa, é a minha mãe. Até hoje ela é dedicada assim, ao artesanato e tal.
E o meu pai muito rude, a minha mãe professora e estudando. E aí já fica um alerta dentro da mensagem para os casais tentar se acompanhar. Não fica criando muita distância cultural, distância de gosto, distância de tudo. Tentem, da forma mais inteligente possível, tentar aproximar as culturas, tentar aproximar os gostos, tentar aproximar os projetos. O projeto de um passa a ser o projeto do outro, né? E isso lá em casa não aconteceu muito, então a gente vivia num ambiente que não era muito legal. No relacionamento do meu pai com a minha mãe, existia muito adultério. Meu pai adulterou muitas vezes. E a minha mãe sofria com isso. E eu pequenininho, eu me lembro, da minha mãe quando descobria, quando saía a fofoca que ela descobria, ela dava, não sei se era verdade ou se era um teatro dela para poder impressionar, ela desmaiava e começava, e tal, e vai morrer, e vai chamar a avó, e saiu com aquelas canelinhas, bom, canelinha fina, todo mundo sabe, né? Saiu com aquela canelinha fina, saiu cortando cerco, passando lá no farpado, rasgava a canela, catava erva cidreira para poder fazer chá, porque a mãe ia morrer, chamava minha avó aquele tumulto todo. E de vez em quando aquelas brigas, e vai embora de casa, e não, eu vou ficar, não, você vai, eu vou ficar, e aquela coisa toda. E eu fui criado mais ou menos dentro desse ambiente. Um ambiente de adultério, um ambiente de falta de respeito. Embora fosse um homem com muitas virtudes, um homem com muitas virtudes, tinha algumas coisas que deturpavam. E esse era o ambiente de casa. E num determinado momento da nossa vida, a minha mãe pediu que o meu irmão fizesse uma investigação, né? Cuida aí do teu pai, porque eu estou achando que está tendo alguma coisa. E o meu irmão foi e pegou o meu pai adulterando e pegou no ato. Chegou em casa, contou para minha mãe, e aí não precisa falar o que aconteceu. Foi aquela briga, reunir as crianças em volta da mesa para tratar do assunto da separação dos meus pais. Imagina o que isso pode causar para uma criança de 6 ou 7 anos de idade. O que nós vamos fazer, o que vai vender, com quem que vai ficar. Mas no final das contas, minha mãe e meu pai, eles se acertaram. E o problema foi o meu irmão. Porque o meu irmão era o cara que entregou todo o serviço. E ele e meu pai não conseguiam mais conviver no mesmo teto. Então meu irmão saiu muito novo de casa. Foi muito cedo trabalhar por aí, em sítios longes, trabalhando com trator. Desde menino, 13, 14 anos, ele já trabalhava com trator. E se mudou para um sítio fora de Paranavaí, fui lá em Nova Esperança e ficou muito tempo sem passar em casa. Quando passava não tinha um bom relacionamento, até que um dia ele voltou para casa. Voltou, mas não tinha um bom relacionamento. Não tinha. Chegou ao ponto de um dia, eu me lembro que a gente estava... Eu volto já para a história, tá? Eu lembro que a gente estava matando porco e o meu pai, meu irmão comendo, ainda almoçando, e a água fervendo, e tinha que matar o porco, porque senão a água estava fervendo e tal. E meu pai chama a atenção do meu irmão e fala: levanta logo dessa mesa, vamos matar esse porco. Meu irmão muito nervoso, sempre foi muito nervoso. Cara de um coração magnífico, mas de um gênio, um ímpeto incontrolável. E o meu irmão pega e sai daquela mesa com raiva e dá um murro no vidro, na vidraça da cozinha, rasga todo o braço, sai correndo atrás do meu pai. Eu me lembro do meu pai tentar fazer a volta e ele começa a escorregar. E quando ele está escorregando, meu irmão acerta um chute sem pulo. Chute sem pulo. Sabe quando a bola vem vindo, que o jogador pega de sem pulo, não deixa ela quicar? Foi assim que ele pegou. Aquilo doeu assim terrivelmente no meu pai e doeu terrivelmente em mim. E esse era o ambiente. E o meu irmão não tinha quem descontar, e às vezes ele me surrava muito. Eu era 4 anos mais novo. E ele me surrava muito. Eu passei muita raiva com ele. Mas foi esse era o ambiente da nossa casa. Com 12 anos de idade, eu estava no 6º ano do colégio. Eu encontrei um padre, amigo nosso, e eu falei: padre, eu quero ir para o seminário. Na verdade, eu queria fugir de casa, eu queria uma fuga. Mas uma fuga legítima, uma fuga que não me envergonhasse. Eu não queria fugir de casa com uma mochilinha. Eu queria ir embora, não aguentava, não suportava mais aquilo. E o padre Ademar, que hoje tem uma paróquia lá em Campinas,
tenho ele no meu Face, encontrei ele no ano passado, às vezes converso com ele. Ele propôs de me levar para o seminário e eu aceitei. E eu fui para Lavrinhas, na divisa de São Paulo, Rio de Janeiro, Serra da Mantiqueira, ali perto de Minas Gerais, cidade de Cruzeiro, já em Minas, um lugar frio. E eu era muito enjoado para comida, e pensa no apuro que eu passei, que tudo era temperado com cebola e com pimentão. Eu só comia arroz com filé de mandioca. Virei só cabelo, em 90 dias só tinha cabelo, não tinha mais nada. Se a grossura da minha canela é essa hoje, imagina naquela época. E eu fiquei lá, acho que 4 meses aproximadamente, eu não aguentava de saudade. Nesses 4 meses não vi meu pai nem minha mãe nenhuma vez. O telefone naquela época era complicado, né? O telefone não era celular, era molecular. Manda o moleque lá. Porque ele tinha um posto de serviço telefônico, então cadê a Clícia? O Dagoberto, que era o menino que levava os recados. E ele pegava a bicicletinha azul dele e ia levar um recado para a mãe. Teu filho ligou. Daí minha mãe marcava um horário de ligar lá no seminário, quando o padre deixava ela falar comigo. Carta nossa saía só se fosse lida pelo padre primeiro. Carta quando chegava só se fosse lida, então não dava nem para ter namorado, porque o padre lia. Então eu fiquei assim uns 3 ou 4 meses, não aguentava mais, liguei para meu pai e foi me buscar. Terminou a colheita do algodão, no mês de abril mais ou menos, ele foi me buscar. E eu comecei então eu sempre fui um bom negociante, um bom comerciante. Comecei a trabalhar, trabalhei de engraxate, vendi picolé, vendi revista. Coloquei no meu Face outro dia isso. Aliás, eu estou escrevendo um livro, mas antes de terminar de escrever esse livro, eu vou escrever outro, que é Eu e meu Face serviremos ao Senhor. Eu vou tirar as mensagens que eu tenho lá e vou fazer um livro e vou publicar. Eu e meu Face serviremos ao Senhor. Porque eu tenho Facebook, tem gente que tem Facebook, né, só usa para comer, e outros têm Facebook, né? Eu uso o Face para evangelizar. Então eu quero, eu e meu Face serviremos ao Senhor. Não roube o título, eu vou patentear, vou registrar, tá? Então, naquela época não tinha essa possibilidade da gente ter comunicação, não tinha nada. E eu sempre trabalhando, gostava de trabalhar e fazia negócios e vendia sorvete. No dia de finados ia vender laranja, ajudava o pipoqueiro à noite para ganhar algum. Sempre fiz alguma coisa, sempre fiz. Nunca dependi muito de dinheiro do meu pai. Tanto é que desde que eu completei 17 anos, meu pai nunca mais me deu dinheiro. E quando eu me casei, meu pai me deu o colchão da minha casa, foi o que ele deu. Mas fiz meus estudos lá em Tamboara e trabalhando desse jeito. Quando eu não tinha emprego, eu tinha que pegar a bicicletinha e ir para a roça. Depois voltava. Quando eu estava fazendo o 2º grau, eu pegava uma Kombi para vir para Paranavaí. Não tinha asfalto, a gente vinha pela estrada de chão aqui de Sorocaba com o seu Braulino. E comecei a fazer o 2º grau no colégio estadual. Depois o ônibus da prefeitura vinha trazendo. E quando eu não tinha emprego na cidade, eu ia para a roça de manhã com meu pai e levava a bicicleta. À tarde, ali pelas 4h30, 5 horas, pegava a bicicleta, 8 quilômetros, vinha para casa, tomava um banho, pegava o ônibus e ia estudar. E foi isso. Sempre foi uma vida assim, difícil, mas nada que fosse tão sacrificante, não. É que hoje a gente tem muita moleza. Mas o ambiente em casa continuava terrível, terrível, sempre as mesmas coisas. Isso que eu contei para você no começo, isso é reproduzido a cada 6 meses. Eu fiz o 2º grau. Quando eu terminei o 2º grau, eu resolvi ir para Rondonópolis. Fuga. 17 anos. Fuga. Queria sair de casa. Tinha um cidadão que era diretor do Banco Bradesco, e naquela época o moleque era doido para trabalhar em banco. Eu falei, eu vou lá conversar com o Zé Garcia, ele vai conhecer, vai lembrar do pai e da mãe, ele vai me dar um emprego, eu vou trabalhar lá e tal. E fui para Rondonópolis. Cheguei lá, não consegui um emprego no banco, mas consegui um outro emprego. Fui trabalhar numa empresa que fazia compra de cereais. Eu já tinha trabalhado com isso em Tamboara, com 16 anos eu já sabia comprar arroz, feijão, café, sabia tirar renda. E fui trabalhar numa empresa muito grande chamada Comércio de Arroz Sucuri. Aí o cara me deu um quartinho para eu morar, que era dentro da máquina de arroz, feito assim, a parede era de lajota, não era lajota à vista, não era lajota sem reboco. A cobertura era de compensado, eu tinha um fogão de uma boca, porque eu ganhava, não dava para comer no restaurante. Então eu morava ali, naquele lugar, e ali tinha um colchãozinho e a cama, e tinha um banheiro lá fora, tomava banho nesse banheiro, e fiz a safra toda. Trabalhei uma safra lá, demorou mais ou menos 6 meses. Eu voltei para passear em Tamboara, depois da safra, ganhei um dinheirinho bom e vim para Tamboara.
Quando eu cheguei em Tamborá, meu pai sempre gostou muito de mim. Eu sempre fui assim, o queridinho do meu pai, a minha irmã a queridinha da minha mãe e o meu irmão o largado. E eu chego em Tamborá, vou visitar os amigos e tal. Aí eu tinha uma moça que eu já conhecia e eu comecei a namorar com essa moça. E meu pai falou assim, não volta embora mais não. Não vai para o Mato Grosso mais não. A gente tem terra aqui. Eu te dou 2 alqueires aí para você plantar algodão. A gente planta de areia, eu pago tudo, depois a gente divide o lucro e tal. Eu falei, puxa, é uma boa proposta, né? E eu então aceitei a proposta do meu pai. Não fui mais para o Mato Grosso, rescindi o meu contrato por telefone mesmo. Avisei o Ivan, que era o dono da empresa, ele falou, não Luiz, eu quero o teu bem, fica aí tranquilo. E comecei a namorar essa moça. Mas as coisas em casa, meu irmão nessa época já tinha casado. Morava numa chácara do meu pai, mas as coisas em casa continuavam a mesma coisa. Do mesmo jeitinho. Meu irmão vinha do sítio, chegava lá, fazia aquele brinquedo, aquele troço, aquele trupé, e pai chorando, e mãe chorando, e aquela coisa de sempre. Aí eu estava namorando com essa moça, fazendo o 2º grau, tinha terminado o 2º grau, tinha ido para o Mato Grosso, tinha voltado, comecei a namorar com uma moça, e daí eu passei no vestibular para Ciências do 1º grau, na época na FAFIPA, isso eu tinha de 17 para 18 anos, talvez 18 anos completos. Passei no vestibular, a faculdade era aqui embaixo ainda, logo ela foi transferida para lá. E era um curso em 2 anos, um curso muito difícil de ser feito. Para ter uma ideia, no sábado eu tinha 12 aulas, na sexta-feira eu tinha 4 aulas. Então, no final de semana era só estudar. Para quem trabalhava na roça, fazer um curso onde você tem física, química, biologia, matemática, com só curso dado por feras, Lucila, Melinha, é um monte de fera que tem aqui em Paranavaí, quem sabe, quem conhece Paranavaí sabe o que eu estou falando. E eu trabalhando na roça não ia conseguir levar aquele curso. E eu namorando, resolvi me casar. 18 para 19 anos e a minha futura esposa 15 para 16. 2 pessoas bem maduras, resolvidas, financeiramente ajustadas. Tem que casar. Chega um ponto desse, quase um ano de namoro, dinheiro no bolso, maturidade, conhece a vida, tinha que casar. Aluguei uma casa de madeira, sem pintura, o banheiro era para fora. E o meu sogro me chamou e falou, você vai casar mesmo? Eu falei, vou casar em fevereiro. Ele falou, só tem um problema, ela está terminando o 2º grau. E eu sempre, eu sempre quis dar para ela estudo. Então, se você fizer um compromisso que vai deixar ela continuar estudando, ela vai casar com você. Senão, não. Ela estava no 3º ano e fazia 2 cursos, uma noite de contabilidade e uma tarde de manhã de magistério. E à tarde tinha que fazer aqueles negócios das horas do magistério para virar professora. E eu topei a parada. Isso que é vontade de casar, né? Vontade de casar nada, é fuga. Topei a parada, falei, tá bom. Tranquei a minha faculdade, já que eu não estava dando conta mesmo, e falei, você vai estudar. E eu ia para a roça de madrugada. Roça mesmo, gente. Então, eu não estou falando de agricultor com trator com ar-condicionado agora não. É o dia inteiro capinando, trabalhando com arado atrás de um animal, fazendo todo o serviço. Eu me lembro que um dia, como meu pai só tinha um trator e nós éramos em 3, o meu pai usava o trator durante o dia e emprestava o trator para nós à noite. A agricultura da nossa região, principalmente mandioca, ela é plantada agora, agosto, setembro. Então você tem que preparar a terra em maio, junho. Muito Mato Grosso, tem que acabar com aquela Mato Grosso que tinha e tal. Então eu trabalhava à noite nesses meses de inverno. Me lembro de uma noite em que parecia que as minhas unhas iam saltar, de tanto frio. Eu colocava no escapamento do trator assim para poder esquentar um pouquinho, para eu poder continuar trabalhando. E eu precisava fazer aquilo. Mas me casei, ela foi fazer o 2º grau, eu trabalhava na roça o dia inteiro, uma menina de 16 sem habilidade nenhuma, eu muito organizado. A gente chega em casa e fazer comida, limpar um troço e arrumar outro. 2 pessoas, 2 crianças que vieram de famílias diferentes, que não tem, sabe, não dava para adaptar. E foi uma tragédia. Eu deixava cenoura em casa, a cenoura brotava dentro da geladeira, quando eu via estava com o talo desse tamanho, e eu doido, eu ficava maluco, aquilo foi acontecendo. Mas mesmo assim, nós ficamos 19 anos casados. Hoje eu sou divorciado, nós ficamos 19 anos casados. Veio a Carol, e nessa época eu trabalhei então na roça assim uns 2 anos mais ou menos. 2 anos. O meu irmão saiu da roça, da agricultura,
e montou uma loja de acessórios aqui em Paranavaí, que na época chamava Paralto, em frente ao posto do Shalom. Para ele poder investir na loja, ele teve que vender o trator dele. Eu tinha feito uma colheita de algodão, eu fui e comprei o trator, que era financiado no Banco do Brasil, com a obrigação de pagar o trator. Dei um tanto para ele e assumi o financiamento do Banco do Brasil. 86, plano econômico. Sumiu o trator, caminhão, carro do mercado, não tinha novo para comprar. O que aconteceu? Quem tinha um velho bom vendia por um preço maior do que o novo. E apareceu um mercadinho em Tamboara, do seu Oswaldo Rodrigues, que ele queria vender. Estava indo mal o comércio dele, ele queria vender. Eu sempre gostei de comércio. Falei, eu vou comprar. Peguei o trator e vendi o trator por um preço muito bom. E fiquei de pagar o financiamento. Veio um novo governo e anistia os agricultores. Aquele financiamento que eu ia pagar, não precisei pagar mais. Então sobrou o dinheiro, chamei meu pai e meu cunhado, compramos o mercadinho. O mercadinho era bem pequenininho, o espaço era bom, mas não tinha nada. Na última gôndola eu lembro que tinha 4 ou 5 moringas de barro e uns maços de prego 17 por 21 embaixo. É o que tinha no mercado na última gôndola lá atrás. Nós fomos até o Banco do Brasil, a gente tinha crédito, pegamos dinheiro e começamos a trabalhar naquele mercadinho. Olha, Deus colocou a mão naquele comércio. A gente multiplicou a venda assim em 4 meses, 5 meses, em 3 vezes do que vendia. E cresceu muito. E ficou bom o negócio. E o prédio era alugado do seu Oswaldo, que vendeu o mercado para nós. Contamos o estoque, fizemos um valor, fizemos uma avaliação dos móveis e compramos o estoque e alugamos o prédio. Eu pagava 4 salários mínimos por mês do prédio. Com um ano, o seu Oswaldo melhorou de situação. E o mercado começou a ficar um negócio muito bom. Ele chega para mim e diz assim, mês que vem vence o nosso contrato. Eu falei, tá bom, o senhor vai subir? Ele falou, não, eu vou querer o prédio. Eu não era estudante de direito, eu não sabia os meus direitos. Eu falei, não é possível que o senhor vai fazer isso. Ele falou, não, eu vou querer o prédio. Mas o que o senhor vai montar aqui? Ele falou, outro mercado. Eu disse, faz o seguinte então, lógico que eu fiquei louco, eu quis bater nele. Mas com esse corpo eu ia bater em quem, né? Mas eu quis bater nele. Eu tentei bater nele. E daí eu disse para ele assim, faz o seguinte então, já que o senhor me vendeu o mercado, o senhor quer ter um outro mercado nesse mesmo ponto, compre o meu mercado nas mesmas condições que o senhor me vendeu. A gente faz um balanço da mercadoria, o senhor compra a mercadoria, os móveis a gente já sabe o preço que o senhor vendeu. Aí ele disse assim para mim, eu não quero essas coisas velhas, eu vou fazer um mercado novo. Eu chorei. Falei, o que eu vou fazer com isso? E aí vem outra lição de Deus para a gente nunca pode ficar na zona de conforto. Eu louvo a Deus pela vida do seu Oswaldo. Ele me tirou da zona de conforto. Eu fui para um boteco que tinha na esquina, seu Pedro, e o botequinho dele estava indo mal, mas era um ponto bom. Ele tinha um campo de bocha no fundo. Eu falei, seu Pedro, o senhor não aluga esse prédio para mim? Quanto o senhor ganha com o bar por mês? Ele falou, a quantia dava menos do que o aluguel que eu pagava para o seu Oswaldo. Eu falei, se eu pagar 4 salários mínimos para o senhor não aluga esse prédio? Ele falou, alugo. Então eu vou alugar o prédio. Fechei aquele campo de bocha com tábua, fiz 2, 3 andares, assim, enfiando mercadoria lá dentro. Ficou um troço mais apertado do mundo, a coisa mais ridícula do mundo. Mas no final de semana aquilo fervia de gente. Eu comecei a buscar fruta e verdura no Ceasa em Maringá, coisa que ninguém fazia. Eu pegava uma belina velha e ela vinha com a rodinha da frente assim empinada. E eu ia toda quinta-feira e trazia iogurte, não vendia iogurte em Tamboara. Eu trazia iogurte, trazia frios, trazia verdura. E depois comecei 2 vezes por semana. E depois comecei a alugar uma F4000 e depois eu ia de caminhão. Pagava o aluguel de um caminhão. Isso com um ano. E com um ano trabalhando naquele lugar eu consegui comprar um outro prédio e reformar e colocar gôndolas novas e tal. E cresceu muito. A empresa cresceu muito. Saí da roça, fui para o comércio. Em 2 anos eu estava muito bem. A Carol já tinha nascido. Hoje a Carol já tem 26 anos. E o meu cunhado, que era sócio, porque eu disse que eu chamei meu pai e meu cunhado para ser sócio do mercado. Meu cunhado, que era sócio, que por acaso era filho do tal do seu Oswaldo, discutiu um pouco com o pai no comércio dele e falou, eu vou ajudar você a cuidar do mercado. Ele era sócio, já não aguentava mais o serviço, tinha que ir para Maringá fazer compra, tinha que voltar, colocar compra, tinha os meninos que trabalhavam.
fazia entrega com bicicleta cargueira, e fazia banco, e fazia... Não, estou precisando, vem. E meu cunhado veio trabalhar comigo. E só que meu cunhado tinha um defeito, que ele era agiota. Ele agiotava. E na divisão do nosso trabalho, ele ficou cuidando do departamento, eu fiquei cuidando de outro. Ele era meio mole, eu gostava de trabalhar bastante. Eu gostava de abrir no domingo, ele não gostava. O domingo para ele era sagrado, porque tinha que jogar futebol. Sagrado porque tinha que jogar futebol. E acabou que e o mercado crescendo muito. Aí nós falamos o seguinte: bom, se nós estamos em dois, a gente não está se acertando muito bem aqui, e o mercado está ficando pequeno para nós, e não dá para crescer em Itamboara, vamos abrir um negócio que não tenha fronteiras. E nós abrimos aí uma distribuidora de utilidade doméstica. Distribuía, vendia balde, banheira, bacia, colher, conchas com madeira, mangueira para jardim, caixa de isopor, faqueiro, inox, vidro, travessa, marinex, e vendia, tinha 2.000 itens que vendia. E começamos a trabalhar devagarinho, tinha um caminhãozinho que servia o mercado, já era um caminhão nosso, e a gente começou a trabalhar com essa distribuidora. Mas as coisas não foram bem dentro da sociedade. E nós então resolvemos fazer a divisão da sociedade. Eu fiquei com a distribuidora, que era uma tristeza, porque o mercado era uma cria minha. Eu tinha gerado aquele mercado no útero, mas eu tive que abrir mão do mercado, porque nessa época também, por coincidência, minha mãe e meu pai estavam se separando, e na divisão dos bens, minha mãe ficou sócia do meu cunhado, e eu fiquei sócio do meu pai. Fui cuidar da distribuidora, e a minha mãe e meu cunhado foram cuidar do mercado, e assim aconteceu. Bom, eu fiz um roteiro aqui para eu não me perder. Começo a trabalhar na distribuidora, mas a gente começou a trabalhar com dívida, muitas dívidas. E teve o último plano econômico, que foi de 1994. Nos planos anteriores funcionava assim: tudo que você comprava e guardava, vinha o plano, sumia a mercadoria do mercado, o valor dela dobrava. Não era isso? Você procurava para comprar uma coisa, depois do dia ditado um plano, daí a pouco não tinha carne, depois não tinha café, depois não tinha... Ia acabando, porque quem tinha mercadoria não vendia, porque sabia que o plano não ia aguentar e que o preço ia dobrar. Então as mercadorias subiam do mercado, e eu ganhei muito dinheiro com isso. Eu tinha crédito, sempre paguei minhas duplicatas em dia, então vinha o plano econômico, eu comprava um monte e guardava. Estourava o plano, eu começava a vender. E isso deu certo durante um tempo. Quando veio o último plano econômico, eu tinha muito crédito, então eu comprei muito. E só que aconteceu o contrário. O plano deu certo, mercadoria começou a baixar o preço e os juros começaram a subir. Então vamos imaginar que eu tivesse 80 mil reais de mercadoria. Daí um mês, essa mercadoria só valia 60. E eu devesse 40 mil para o banco, que é razoável você dever 50% do teu giro para o banco. É razoável. No outro mês eu já devia 60, já tinha igualado com a mercadoria. No outro mês a mercadoria tinha vindo para 50 e a minha conta no banco tinha ido para 70. Então a coisa começou a não ficar legal dentro da distribuidora e eu tinha que trabalhar naquela realidade. Nesse momento, acontece uma eleição em Itamboara para prefeito. E eu apoio para prefeito o Joãozão e o Dr. Armando. O Dr. Armando Hasegawa é médico aqui em Paranavaí. E o Dr. Armando era vice-prefeito do João. E por conta do Dr. Armando, o João ganhou as eleições. E o Dr. Armando era como eu, utópico. Acreditava que aquilo ia dar certo, que política podia ser bom, e que a gente podia mudar Itamboara, que a indústria para lá, que a Volkswagen se instala em Itamboara, Bosch e tal, e aquela coisa de calouro para a política. E o Dr. Armando fala assim para mim: Luiz, você vai ser o secretário do prefeito. Será? Vai, porque o João não sabe fazer, velho. João é analfabeto, você tem que ir lá. Eu não posso, eu tenho que ficar no hospital. Tanto é que o Dr. Armando pegou e falou assim: o João chegou numa reunião nossa assim e falou: doutor, agora que o senhor é meu vice, nós damos uma eleição, o que o senhor vai querer para o senhor? Ele falou: João, eu quero que você me dê a saúde. Ele falou assim: que Deus abençoe. Ele pensou que era saúde para ele queria a Secretaria da Saúde, né? Que Deus abençoe. Não, João, é a Secretaria da Saúde, deixa a secretaria comigo. E aí o João falou: você vai ser secretário do prefeito. Eu falei: beleza. Eu sempre tive a vontade de fazer direito e nunca consegui. Nessa época, a minha ex-esposa já tinha terminado o curso dela de pedagogia, já tinha feito uma especialização em psicopedagogia,
e já ia fazendo um outro curso. E eu falei, minha oportunidade agora. Eu ia ganhar 8 salários mínimos na prefeitura de Itamboara. A distribuidora meio arrebentada. E com 8 salários mínimos eu poderia parar de vender os produtos da minha distribuidora, contratar um vendedor e ir para Presidente Prudente quase que todo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana, para fazer a faculdade de Direito. Com esses 8 salários a gente podia comer e pagar a faculdade. E assim eu comecei. Aí eu estava com vontade de fazer a faculdade, animado por um amigo meu daqui de Paranavaí, que na época era um vendedor que vendia para mim no mercado. E ele falou, faz a inscrição, cara. Ele já estava no primeiro ano, indo para o segundo, ele faz a inscrição para o vestibular. Eu falei, Zé Paulo, faz 10 anos que eu não estudo, eu não vou passar, eu não vou fazer a inscrição. Sem eu saber, ele pegou os meus documentos, fez a minha inscrição para o vestibular, pagou a taxa de inscrição e trouxe o comprovante para mim. Foi um anjo que Deus pôs na minha vida. Depois de ele ter feito essa generosidade, se eu não fosse fazer o vestibular, ia ser uma covardia. E eu fui. E o Paulo Agra, que vende o negócio da Herbalife aqui, ele foi comigo. E o Paulo Agra fazia cursinho em Maringá para fazer vestibular na UEM. Não passou na UEM e foi fazer lá em Prudente. E ele não passou no vestibular e eu passei. 10 anos sem estudar. Claro que não é inteligência, é a mão de Deus, é a direção de Deus. E eu comecei a fazer a faculdade, então, depois de ter sido aprovado no vestibular, com base nisso, ganho aqui, pego daqui, pago a despesa de casa, coloco o vendedor na distribuidora, ele ganha o dinheiro dele como vendedor, dá para eu atender os dois, a Elis me ajuda no negócio e eu vou para Prudente. E assim a gente ia para Prudente, num Fusca a gás, com 2 botijões atrás, em 5, ia para Prudente, vim 20 km de volta, era hora de trocar o botijão do Fusca. Fusca do Vilmar, do escritório. A Beth conhece, a Clis conhece, talvez outras pessoas conheçam. Tudo que eu estou falando aqui pode ser comprovado porque tem testemunha. Então essa era a vida. Muitas vezes a gente rachava o lanche, dormia dentro do carro, tomava banho no posto de gasolina, quando tinha um dinheirinho, pagava um hotel. A Tiziane conhece o Hotel Maringá, do lado da rodoviária, lá em Presidente Prudente. Eu acho que eu falei para você que eu ficava lá, né? É de cair o negócio. Pensa num trem feio, horrível, melhor dormir dentro do carro. Mas a gente tinha que copiar a matéria da sexta para o sábado. Eu ia na sexta-feira, assistia aula na sexta, como no sábado eu tinha aula de manhã, eu pegava o material do pessoal, ao invés de xerocar, eu copiava, porque daí eu já ia aprendendo. Aí eu voltava, estava com a matéria em dia. E eu dormia nesses lugares. Bom, trabalhando na prefeitura, estava tudo bem. Mais ou menos no 3º mês de prefeitura, ou 4º, chega um cara que estava vendendo fax. Olha que tempo que faz. O cara vendia fax. E foi oferecer, e o prefeito falou, fala com ele. Veio falar comigo do fax, eu falei, quanto que você faz? Tanto. Eu falei, mas eu tenho por um preço menor, já cotei. Não, mas esse aqui tem um tanto por fora. Eu quase tirei o cara, a tapa de dentro da minha salinha. E fui falar com o prefeito. Sabe o que aconteceu? Ele me exonerou. Ele queria medir se eu era do esquema ou não era do esquema. Não era do esquema, ele exonerou. Não vai servir para trabalhar comigo. Tanto é que foi uma vergonha a administração depois. Eu posso falar isso assim com toda tranquilidade. Não estou fazendo defesa minha, nem acusação preta, porque já morreu e não vai processar mais. Mas foi uma vergonha. Entretanto, fui exonerado. E aí eu fico com um problema na mão. Eu comecei a fazer a faculdade, gostaria de terminar, e no 4º mês de mensalidade paga, o cara me exonera. E eu não tenho recurso. Qual que era o único recurso que eu podia fazer? Ser vendedor da minha própria empresa. Trabalhar como vendedor, recebendo a comissão, para que eu possa pagar minha faculdade, porque a empresa não produzia frutos para tal luxo. Então eu pegava o Del Rey velho, ia para o Mato Grosso, eu tinha uma linha em Umuarama, uma linha no Mato Grosso e uma linha lá perto de Cascavel. 3 linhas eu fazia 3 semanas, uma semana eu ficava em casa descansando e ajeitando as coisas. E muitas vezes eu saía do Mato Grosso para ir direto para Prudente. Quando eu estava em Umuarama, eu saía de Umuarama 3h30 da tarde, 4 horas, vinha para cá, pegava o carro na polícia rodoviária 5 horas da tarde e ia para Prudente e voltava, e essa era a vida, durante 4 anos de faculdade. Empurrando com a barriga. De vez em quando chegava lá com o seu frágil para fazer um acerto, porque as mensalidades estavam todas atrasadas, aí você repicava aquele monte de cheque pré-datado e ficava na esperança de que um dia podia cobrir. E assim foi a faculdade inteira.
Para estudar, para vocês terem uma ideia, nessa época que eu viajava, eu gravava as aulas, eu gravava a matéria, eu lia a matéria gravada numa fita cassete e colocava no toca-fita, olha o tempo que faz, colocava no toca-fita do carro para ir ouvindo a matéria enquanto eu estava me locomovendo de uma cidade para outra para vender os meus produtos. E era assim, dormia com o Código Civil aqui, com o Código Penal aqui, e era assim, foi assim que funcionou. E eu praticamente consegui concluir a faculdade nesse período. Foram 4 anos de sacrifício. Mas a Bíblia fala que todo esforço será recompensado, né? Em Provérbios 11, 18 fala assim: o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. O tempo foi passando, os obstáculos para continuar aquele curso eram imensos. Falta de tempo, falta de dinheiro, uma empresa quebrada que dava sustentação ao curso, correria do dia a dia. Eu trabalhava durante a semana, ia para a faculdade no final de semana, quando voltava tinha que faturar a mercadoria, carregar o caminhão, para o caminhão sair para fazer as entregas. E isso significava dizer que eu trabalhava todos os finais de semana, sábado e domingo, às vezes até 10 horas da noite. A minha filha estudava no colégio das irmãs, no São Vicente de Paulo, e eu me lembro que a professora pediu para ela fazer um desenho da família dela. Ela desenhou uma mesa, uma máquina de datilografia, a mãe dela sentada, ela puxando a saia da mãe dela, e a mãe dela dizendo: espera, filha, a mãe está trabalhando. Eu não apareci no desenho. Eu adoro ficar com os meus filhos. Quem me conhece sabe. E de que forma eu supria isso? Na sexta-feira à noite, um cidadão, depois de um certo tempo, começou a me emprestar uma chácara lá perto de Prudente para que eu pudesse ficar nessa chácara, então eu levava a Carol comigo para a faculdade. Para que a gente tivesse um tempo juntos. Eu ia para a faculdade, assistia a aula comigo, daí a gente ia para uma chácara, a gente pegava uns livros que tinha lá de historinhas, ficava contando. Na minha sala tinha um médico, ele levava muito material para a Carol, ele gostava muito da Carol. E a gente depois comia uma pizza, e de manhã a gente voltava para a faculdade, meio-dia a gente voltava embora e ia começar a trabalhar. E era desse jeito. E eu venci aquilo. E passaram-se 4 anos e cheguei no final do curso, quebrado, arrebentado. Em setembro ia ter novas eleições, 4 anos. Eu disse assim: eu vou ser candidato a vereador. Porque eu não vejo outra expectativa, eu não tenho perspectiva. Eu vejo a distribuidora quebrada, eu sem emprego, terminando essa faculdade, não sei quando que eu vou fazer a OAB. E eu preciso de alguma coisa para sustentar minha família, porque eu já estava tendo os primeiros protestos. Porque assim, a gente que nunca pagou um título atrasado, o dia que paga o primeiro fica assustado. Depois começa a pagar 2, 3, 4, 5 atrasado e fala: é normal. Depois, na hora que vai o primeiro protesto, você fala: não, protesto é assim mesmo, né? Quem é comerciante, jamais o cara vai pensar que nunca vai ser protestado. E aí vai para o protesto, depois começa a voltar o cheque, você pensa que é normal, porque você vai se enganando, você vai criando uma ilusão dentro de você, de que alguma coisa vai acontecer na economia, que o presidente vai fazer alguma coisa, vai te dar anistia, vai cair dinheiro do céu, você fica imaginando um monte de possibilidades. E eu não fui ao contrário, eu imaginei todas as possibilidades. E como eu era uma pessoa bastante conhecida, eu falei: eu vou disputar a eleição para vereador, porque pelo menos se eu ganhar, durante um tempo eu consigo sustentar minha família. E me inscrevi como candidato num determinado partido, dessa vez contra o Dr. Armando, pela sacanagem que fizeram comigo. E coloquei todas as minhas esperanças naquela eleição, trabalhei bastante. Mas olha bem, eleição começo de outubro, não é? Prova no 3º bimestre do meu último ano de faculdade, final de setembro. Eleição dia 3 de outubro, última prova, 30 de setembro. 10 dias de prova, fiquei 10 dias em Prudente, estudando, para mim era mais importante a faculdade. Quando eu volto, ainda fui pedir voto naqueles últimos 3 dias, via que tinha condições de me eleger.
A distribuidora fechando, mas eu precisava me eleger. A Carol, ela vivia a eleição comigo. Meu apelido lá em Tambora era Nenê, então tinha uma camiseta que fazia Nenê, esse faz direito. Pelo curso que eu fazia, poder ter uma chamada, né? E o outro adversário meu escreveu na camiseta, esse faz melhor. Toma, né? Mas chegou o dia da eleição. E no dia da eleição, eu vi pessoas da minha família vestindo a camiseta do adversário. Aquilo de manhã foi traumático. Eu contava com aqueles votos. Mas eleição é eleição, vamos trabalhar. Trabalhei o dia inteiro. Quando foi no final do dia, sai o resultado da eleição. Perdi a eleição por 6 votos. Os votos eram em papel. O escrutínio foi aqui no Campestre. Eu volto para Tambora. A Carol está na praça, em frente à igreja, sentada na calçada, me esperando para dar um abraço da vitória. Quando eu conto que eu perdi, essa menina chorou, eu chorei junto com ela. As minhas esperanças estavam ali. E aí vai um outro alerta para todos nós: não vamos colocar as nossas esperanças em coisas vãs. Durante a nossa caminhada a gente vai aprendendo muita coisa. A decepção me fez enxergar que aquela real situação da minha empresa era pior do que eu pensava. Decidi fechar a empresa, não tinha mais condições, o aperto financeiro já me angustiava. E em novembro teria a primeira fase do exame da OAB. Eu não tinha concluído o curso, mas consegui uma autorização para que pudesse fazer o exame. Fiz o exame da OAB e passei na primeira fase. Precisava de uma segunda fase. E o prefeito que ganhou as eleições, que foi o Paçoca na época, eu fui falar com ele, eu falei: prefeito, eu preciso que você me dê então uma assessoria jurídica do município. E ele falou: não, eu te dou. Assessor jurídico ia ganhar 6 salários mínimos. Ele falou: mas como é que você vai fazer para assinar? Você não é advogado ainda? Eu tinha um amigo, 2 amigos aqui de Paranavaí, o Léo Bona e o Alcides dos Santos. Tem muita gente que conhece, são evangélicos, homens de Deus. E eles me ofereceram um escritório, que eles estavam querendo fazer concurso para juiz do trabalho. Ofereceram um escritório que eles tinham ali do lado da adega e me ofereceram 30% do escritório para que eu pudesse cuidar do escritório para eles. E eu não sei até hoje por que eu não quis. O escritório estava andando, os 2 eram advogados, tinham nome, e me ofereceram 30% no escritório andando, ou seja, já tinha receita imediata. E eu gosto dos 2 e não quis, não aceitei aquilo. Não sei até agora por que eu não aceitei, de fato. E eu conhecia o trabalho do Ari, que é meu sócio, porque eu estagiei no Ministério Público e vi algumas petições dele, e eu gostava do trabalho dele. Então eu bati lá no escritório dele e disse assim: Ari, em novembro eu gostaria, no final de novembro eu gostaria de fazer estágio com você, você pode me dar um estágio? Ele disse assim: ah, posso. Eu falei: é o seguinte, é que eu estou pegando a prefeitura de Tambora para advogar e eu não tenho OAB ainda. A segunda fase do exame só vai acontecer em fevereiro, não, só vai acontecer em janeiro. O resultado só acontece em fevereiro. E eu vou precisar de alguém que assine para mim. Ele falou: ah, mas aí já é mais difícil. Assinar para você, sei lá o que você faz. Nesse dia que eu conversei com ele, 2 ou 3 dias depois, o prefeito que perdeu as eleições e que estava ainda no comando do município, o tal do Joãozão, começou a querer vender tudo que tinha de máquina e anunciou um leilão para vender pá carregadeira, patrola, ou seja, não agora ia ficar sem máquina. O prefeito que ganhou e que ia me contratar, mas ia me contratar em janeiro, para eu começar a receber salário em fevereiro, queria me contratar, ia me nomear. Ele disse para mim: ó, o prefeito está fazendo isso aqui, o que nós vamos fazer? Imagina um cara que terminou a faculdade, não é advogado ainda, tem que fazer a defesa do patrimônio público através de uma ação que ele nunca ouviu falar. Eu fui estudar, fiz uma ação popular, fiz um pedido de liminar, montei a ação, levei para o Ari assinar, o Ari assinou e falou assim: muito bom o teu trabalho. Falei: opa, já vai assinar para mim. Ingressei com a petição, o juiz deu o liminar, foi aquela festa em Tambora, entrou todo mundo soltando fogos por quem pediu que vendesse os tratores, porque o outro prefeito não ia ter condição
de dar continuidade no trabalho dele, desenvolver o trabalho, enfim, foi uma vitória. Mas eu tinha um monte de contas para pagar e eu precisava liquidar as mercadorias que eu tinha. Então eu fui praticamente até dezembro, pegava meu carro e saía por aí nos meus amigos que eu tinha feito, que eram clientes meus, e contava a história. Falava: rapaz, eu estou arrebentado, eu preciso que você me compre alguma coisa. Eu quebrei. Eu não acredito, Luiz. Quebrei. Eu preciso que você me ajude. Vê quanto você quer pagar no que eu tenho. Tem isso aqui, esse restinho de estoque aqui. E eu fui liquidando o meu estoque. Eu fui liquidando. Para ir nesse tempo ainda tentando acertar banco e tal, e correndo para pagar as contas. Quando chegou no mês de dezembro, eu vi que não dava mais mesmo, não tinha mais.